Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Claro que é muito triste ver uma cidade tão feia, né? A gente fica meio deprimido quando chega em Natal, assim, olhando essas paisagens, dessas praias, essa coisa encantadora e acolhedora, porque aqui já tenho muitos irmãos queridos, não só aqui, como no interior, especialmente em Mossoró. Cadê a galera de Mossoró? Aê! Tem muita gente que mora no meu coração. E é uma alegria a gente estar aqui junto, a gente estar aqui aproveitando esse feriado para refletir sobre o Evangelho, né? Essa primeira conferência Espírito do Rio Grande do Norte. E agradecer a Eden Lemos que fez esse convite da gente estar aqui junto nessa tarde. E para refletir esse tema, que é um tema que vai mexer um pouquinho com nossas consciências políticas. Porque quando estamos encarnados, nós estamos encarnados num tempo histórico, num contexto de uma nação, e nós temos deveres de cumprir papéis para que o Evangelho não seja apenas uma coisa feita numa noite em nossa casa, mas não seja levada para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Nós sabemos que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por uma grande crise. Essa crise ela é estudada por vários pesquisadores no campo da antropologia, da sociologia, da história, da filosofia, mas também da economia, da própria psicologia, para se tentar entender o tamanho dessa crise, aonde ela atua, o quanto ela nos afeta como indivíduos, como família e como sociedade. Muitas vezes nós sentimos que esses pesquisadores têm uma certa dificuldade de compreender a gama de complexidade dessa crise, porque provavelmente falta para eles um elemento que nós temos, que é a noção de que essa crise tem a ver com uma transformação planetária, de proporções extremamente significativas, sendo, sem sombra de dúvidas, a maior crise da história humana. Certamente, quando a gente fala na palavra crise, aí a gente tem a sensação de que será que ele vai dar todas as notícias que eu já nem aguento mais assistir na TV, porque deprime se você ficar assistindo TV final de semana, segunda você vai para um ponto depressivo. Porque é tanta coisa ruim aparentemente acontecendo que a gente tem a sensação de que estamos desandando na história humana. Mas aí eu vou apresentar um conceito de crise que eu gosto muito, que é um conceito de um pensador italiano, que ele vai falar de crise com uma perspectiva diferente. Nem aquela clássica concepção do ideograma chinês que significa crise como sendo perigo e oportunidade, não obstante o fato de que sim, numa crise nós temos perigos e oportunidades, mas também entender crise como o lugar onde um modelo antigo começa a se esgotar e um modelo novo começa a surgir. Mas nenhum terminou de se esgotar, nem o novo está pronto. Então essa concepção é que nós temos um modelo que já não responde às nossas necessidades, mas tem um modelo novo que ainda não está pronto para substituir. Então nós temos um hiato. Ficamos num sentimento de vácuo histórico, com a sensação de que onde é que eu vou encontrar estabilidade? Para onde é que eu vou olhar e encontrar? Não, aqui eu me centro, aqui eu sigo. Nós vemos isso na família, nós vemos isso na cultura, nós vemos isso em vários sistemas da sociedade, e um sentimento que a gente tem de que aparentemente as coisas estão desandando. E observe que eu estou o tempo todo citando a palavra aparentemente. Kardec pergunta aos espíritos, naquela época, a seguinte questão: por que olhando o panorama da Terra nós temos uma sensação de que, ao menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos? Observe a inteligência da pergunta, o que não é novidade nas perguntas que eles fazem. Ao menos do ponto de vista moral, porque do ponto de vista tecnológico, não há como negar que a gente avança. E olha que Kardec fazia isso sem smartphone. Ele já percebia, talvez por isso ele conseguiu fazer a codificação, porque se ele tivesse o WhatsApp não tinha dado tempo na encarnação dele fazer a codificação. Então, sem smartphone, sem luz elétrica, ele percebia o avanço da ciência, mas tinha uma sensação de que moralmente alguma coisa desandava. Os espíritos respondem o seguinte: é um engano. Se olhares bem a natureza da sociedade, verás que a humanidade sempre avança cada vez mais. No entanto, às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Vamos citar o final? Às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. Para nós brasileiros isso está ficando cada vez mais claro, né? Ou seja, é necessário que tudo que existia, que sempre houve, se explicite. O que está acontecendo, o que está sendo revelado, essa é a palavra, apenas está sendo revelado.
Talvez a gente esteja impactado porque, no fundo, a gente sabia que era mais ou menos assim, mas a gente não tem noção dos detalhes. E a gente tem uma sensação que está desandando, quando na verdade está passando por um processo de amadurecimento institucional, coletivo, social. Porque dizem, até eu recebi uma piada de WhatsApp, que se a Operação Lava Jato continuar como estava, vamos descobrir quem matou Odete Roitman, né? E qual foi o último episódio de Caverna do Dragão, que até hoje ninguém sabe qual foi. Mas eu tenho fé em Deus que a Operação Lava Jato não apenas chegue nesse ponto, mas chegue na vida de cada um de nós. Para que a gente entenda que a transformação social e o evangelho funciona quando ele não é apenas uma coisa vista como objeto de culto, como um livro de preces, mas como um manual de procedimento de convívio coletivo e pessoal. De ter um domínio e paz interior e ao mesmo tempo provocar a paz na sociedade na qual vivo, quando eu não projeto a minha sombra de corrupção nos políticos, que é tão fácil, mas percebo em mim, no meu cotidiano, um ser que precisa de mudanças. Essa é que é a grande questão. Que nós temos que executar em nós mudanças. Mas é claro que, num primeiro momento, quando a gente analisa a cultura, a gente tem um sentimento de decadência. Mas é um sentimento falso porque é apenas o explicitar de uma temporária festa de despedida do equívoco na Terra. É como se mais ou menos os nossos irmãos recebessem uma última chance e alguns ainda tentando impressionar a cultura com seus valores, queiram manipular as pessoas e obviamente as mentes mais frágeis ficam vulneráveis a tudo isso. Que o diga, por exemplo, essa grande celeuma mundial que é a discussão do Baleia Azul ou da nova minissérie da Netflix, 13 razões por quê, que traduzindo em português seria isso, você deveria se matar. Então, hoje é uma angústia dos pais sobre isso, quando na verdade o problema não está na série, na Baleia Azul, nem no Boto Cor-de-Rosa. O problema está em que educação eu tenho dado aos meus filhos na minha casa e que filhos eu tenho delegado para a sociedade. Porque se eu cumpro o meu papel, pode aparecer qualquer animal, pode aparecer qualquer joguinho, pode aparecer qualquer tentação, que eu tenho resistência moral na minha casa. E dizendo isso, eu não estou desconsiderando, nem menosprezando, nem minimizando os riscos que, de fato, esse jogo ou uma má interpretação da minissérie pode provocar na mente dos jovens por uma fase naturalmente frágil, mesmo com a melhor das criações, porque é um período naturalmente de crise, chamada na psicologia de crise normativa, ou seja, uma crise normal que acontece sempre que eu pulo de uma fase da vida para outra, infância para adolescência, adolescência para maturidade, maturidade para a vida mais adulta. Então é natural que nesses processos haja mais vulnerabilidade psicológica. O que implica dizer que nós temos que entender o Evangelho como um convite para que ele sirva não apenas como algo a ser percebido com toda a sua beleza poética, com todo o seu conjunto de promessas que a gente vê aí dos profetas até a vinda da grande promessa que é o Cristo, e o que ele nos propõe, mas algo que deve ser concretizado no cotidiano. Então nós diríamos que nós temos assim 3 chamados do Evangelho para que a gente possa entender os nossos desafios sociais a partir de uma perspectiva cristã no mundo contemporâneo. O primeiro convite é um convite a todos, indiscriminadamente a todos. Mas é um convite de consolação e de acolhimento. Mas mesmo esse convite já implica em uma atitude. Não é um acolhimento passivo, é um acolhimento ativo. Quando Cristo diz, narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Veja o poder deste convite. Veja como ele é balsâmico e como ele nos atrai. Quem não gosta de escutar isso? Quem não quer se sentir acolhido por Jesus? Mas acontece que muita gente para de ler aqui. O interessante é continuar a leitura. Porque ele coloca uma condição na sequência para que essa paz, esse alívio aconteça. Ele diz, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então é o seguinte, você quer sentir a paz? Seja a paz. Você quer sentir leveza? Seja a leveza. Você quer ser amado? Ame. Aí você vai entender finalmente que quando Francisco de Assis faz aquela belíssima oração, Senhor, fazer com que eu procure mais amar que ser amado, não é uma oração de um idiota.
mas não é a oração de quem tem pouco, é justamente o diagnóstico da abundância de quem tem muito. Que eu possa dar mais do que pedir, que eu possa perdoar mais do que pedir perdão. É a circunstância de alguém que está num relacionamento com Deus em proatividade. Eu não sou passivo e apenas quero receber. Eu sou ativo e quero contribuir com o desenvolvimento meu e da coletividade. Esse evangelho me convida não apenas para me sentir salvo pessoalmente, mas para ser objeto de salvar o coletivo. Para que eu faça uma redenção do grupo coletivo e não apenas dos meus. E não apenas da minha tribo, não apenas dos da minha fé. Mas que eu possa ser instrumento para ser luz do mundo e sal da terra para todos os que vivem ao meu redor. O segundo chamado é um chamado àqueles que têm um compromisso mais íntimo e têm um sentimento de dever maior a cumprir com Cristo. É aqueles que acham que, não porque se acham melhores, não porque se acham superiores, muito pelo contrário, mas porque se sabem profundamente devedores do amor de Deus, da misericórdia infinita que se desdobra todos os dias, de um sentimento de que, por mais que eu me esforce, nada do que eu faço pode se comparar ao amor infinito de Deus que se desdobra todos os dias nas nossas vidas. Esse sentimento gera uma vontade de retribuir minimamente a Deus tudo que se recebe. E aí há um convite feito para quem pensa assim, mudar de fase. Não seria mais apenas a fase do eu quero sentir a paz sendo a paz. Eu quero provocar isso de forma mais intensa. E esse convite é feito quando, na narrativa de Mateus, Jesus vai lá no Mar da Galileia, encontra dois irmãos, Simão Pedro e André, e diz assim: vinde, pois, a mim, e eu vos fareis pescadores de homens. É um convite ao discípulo, não apenas à coletividade, mas àquele que se percebe devedor e que quer retribuir um pouco do muito infinito que recebe de Deus. E nós temos o terceiro chamado, que não por acaso está na terceira revelação. É um chamado para um compromisso histórico com o nosso tempo. É um diagnóstico do momento no qual nos encontramos na trajetória da história humana e que nos chama para pensar o Evangelho como a pauta sobre a qual nós construiremos, não com moralismo, mas com a moral transcendente, os valores de um novo status civilizatório. A vontade que vai deixar de apenas ser um desejo, mas a ser a concretização da construção de um país e de um mundo melhor. E aí, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Bem-aventurados os mansos e pacíficos, existe uma frase extremamente interessante que define e que descreve o ambiente que nós nos encontramos psiquicamente na Terra, historicamente e sociologicamente neste momento. Vejam que impressionante. Cada época é marcada, assim, com o cunho de uma virtude que tem que salvar ou perder. Ou seja, a cada época da história humana existe uma coisa que a gente tem que deixar para trás, uma coisa que nós temos que construir nova. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Não há como negar. O que nós construímos desde Thomas Alva Edison com a luz elétrica até os dias de hoje, até o próprio cenário desse ambiente, com a transmissão pela web Rádio Fraternidade, pela transmissão ao vivo por uma rede social como o Facebook, vocês podem ter certeza de que tem muito mais gente ouvindo essa palestra virtualmente do que presentemente. Tanto que ultimamente nós fazemos as preces iniciais, dizemos nossos irmãos encarnados, desencarnados e virtuais. Não é? Porque tem muito mais gente nos ouvindo e nos vendo virtualmente do que presente aqui no salão. Então, todas essas tecnologias ao nosso redor dão conta de que sim, nós vivemos um profundo momento de atividade intelectual. Eles colocam apenas de atividade. Temos que aprofundar esse conjunto de coisas. Mas o nosso vício, essa é a nossa virtude, a atividade intelectual, mas o nosso vício, aquele que nós temos que abandonar, é a indiferença moral. Bom, se meu filho não está aí no jogo da baleia azul, os outros que se virem. O que está acontecendo em Alepo não me diz respeito. As crianças órfãs naquele país apenas é uma imagem chata de jornal.
A angústia das pessoas que sofrem, para mim, não me tocam. Porque eu sou mais capaz de chorar com meu personagem predileto na novela do que com a cena trágica do jornal. E é muito fácil porque quando nós estamos aqui no mundo físico, nós somos facilmente enganados, já que o cérebro não confunde ficção, não distingue ficção de realidade. O que implica que o espírito tem que sair do estado de ilusão para um estado de consciência desperta. Ou o que Emmanuel nos recomenda, que não é fácil, mas é bom tentar, está em estado de prece, que seria se elevar um pouquinho da Matrix para ver de uma perspectiva mais ampla, desse mundo ilusório. Se você, por exemplo, imaginar a cena que eu ouvi quando eu estava vindo aqui hoje para Natal, vocês viram o que aconteceu hoje de manhã aqui? Um bairro de periferia aqui, esqueci o nome do bairro, e aí era a história de uma mãe que estava com o filho, e ela estava na casa, a casa não tinha assim forro, o marido era vigilante noturno, o bebê tinha recém-nascido. Vocês sabem que quem já cuidou de criança sabe que tem um momento que a mãe se esgota e apaga. O bebê estava dormindo, mas ela acordou com um barulho, e imediatamente ela foi em direção ao quarto do bebê. Quando ela passou pela cozinha, a porta estava aberta, e infelizmente, quando ela entrou no quarto do bebê, aconteceu isso. E eu fiz isso não foi para irritar vocês. Foi apenas para provar minha tese, que não é minha, mas das ciências do comportamento humano, de que a mente não diferencia ficção de realidade. Fiquem tranquilos, o bebê está bem, até porque ele não existe, acabei de inventar essa história. Então está tudo tranquilo com o bebê. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que a gente pudesse perceber como é fácil ter indiferença moral. Eu consigo chorar pelo sofrimento do meu personagem no filme, na minissérie, na novela, e ser indiferente a uma notícia real de dor. Por causa da ilusão. E o chamamento vai além disso. Aí vocês vão entender agora o poder e a dimensão desta frase. Meu reino não é deste mundo. Porque este mundo é uma grande ilusão. E nós temos que despertar dessa inércia da indiferença para que nós possamos construir um mundo melhor e uma sociedade melhor. Num primeiro momento, pode parecer que as orientações morais oferecidas à comunidade da fé facilitam o nosso caminho, mas a história tem mostrado que se ficou identificado como o trabalho da fé apenas construir padrões de normas morais. E as pessoas criam moralismos e pensam que cumprir certas tarefas vai garantir a elas certas condições. Cada religião estabeleceria assim um conjunto de critérios que uma vez que você faz, você está dentro do critério de que você é um cara legal dentro do esquema de fé. Obviamente que provavelmente você pode chegar lá pensando assim, eu vou fazer algumas atividades aqui para acumular bônus hora, porque tudo que eu quero, finalmente, é, pelo menos do outro lado, conseguir um lote num condomínio fechado chamado Nosso Lar, né? É que pelo menos lá eu consigo ter a vida que eu não tenho aqui. Então, para isso eu vou fazer sopão, né? Eu vou fazer campanha do quilo, eu vou estudar o WESD, não dizendo que tudo isso não seja importante. Mas não é tão simples assim, e não é somente isso, que garante que a vida futura vai ser melhor. Porque para que eu tenha uma vida futura melhor, eu tenho que proporcionar no presente a melhor vida para os outros que me cercam. A começar da minha casa. A começar daquele marido. Né? A começar do casamento, da relação com os filhos, da relação do ambiente de trabalho, com os companheiros iluminados, evoluídos, bons e doces que nós encontramos no movimento espírita e nas casas espíritas. Né? Obviamente, quando a gente entra a primeira vez e recebe aquela mensagem com aquela voz doce, bem-vindo, irmão, receba esta mensagem. Emmanuel. Aí uma pessoa faz uma prece doce, né? Depois uma pessoa chama, faz uma leitura, Pão Nosso de Emmanuel, vem um palestrante e fala, e faz, que povo evoluído. Depois de 15 dias você descobre que é igual a você, tudo doentinho, mas recebeu o convite, porque ele veio exatamente para nós, para os que estão
doentes, para os que estão indiferentes, para os que não veem as condições do mundo. Qual é o problema de eu me fixar em apenas regras morais e não na condição de usá-las como algo que concretize-se na minha vida e nos dos outros? É que se eu ficar apenas com moralismo, não que isso também não tenha importância, eu vou ter um excesso de informações espirituais sem transformação. Então eu sei vários livros, eu consigo citar as questões do livro dos Espíritos, ou então tenho todo o Velho e o Novo Testamento na minha cabeça, enfim, eu tenho um conjunto de informações, mas na minha vida pessoal aquilo não se transforma em algo prático. O Evangelho é sedutor, é belo, é fantástico, é inegável, mas ele é um convite à ação, não ao deleite intelectual. Quando a gente lê um livro como, que eu acho que deveria ser vendido ao lado com a caixa de lenço Kiss, ou, dependendo, aqueles papel, sabe, rolo de papel de você limpar vidro, assim, ao redor, tipo, há 2000 anos, Paulo e Estevam. Paulo e Estevam devia ser vendido com lenço ao redor, porque é um livro desidratante. Você desidrata ao ler. Agora, quando você lê aquele livro, ele não é apenas para te emocionar. Ele não é apenas para dar um deleite intelectual ou detalhes da narrativa de um período do Evangelho. Ele é um convite ao grande exemplo de conversão que foi Paulo. Um homem que finalmente, ao conhecer Jesus, não apenas se deleita e se encanta com a mensagem do Cristo, mas procura, a partir daquele momento, o que queres que eu faça a partir daqui? Não importa o que eu fiz até hoje, a partir daqui, como agir a partir dos teus princípios, norteando minha vida sobre a tua pauta. Aí sim a gente entende isso. Porque quando a gente não entende também isso, a gente termina tendo um conceito equivocado de reforma íntima. A gente confunde contenção de imperfeições sem desenvolvimento de virtudes. Então a minha reforma íntima se resume apenas em conter defeitos e não a desenvolver virtudes. Vocês sabem muito bem que conter defeitos é a mesma coisa que tentar pegar uma daquelas bolas de pilates e colocar debaixo de uma piscina. Você consegue alguns minutos, mas depois ela pula lá para cima. O desenvolvimento de virtudes vai nos garantir no futuro, finalmente, converter esses defeitos. Então não é apenas não fazer o mal, mas, sobretudo, fazer o bem no limite das minhas forças. O que nós temos, retomando ali o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? A virtude de vossa geração é a atividade intelectual e o vício é a indiferença moral. É que a indiferença moral, ela gera a omissão. Eu vejo a dor, mas acho que não tenho nada a ver. Então eu vou apresentar aqui para vocês uma história clássica no estudo da omissão psicológica, que a gente chamaria de difusão de responsabilidade, que é quando eu penso que alguém devia ter feito e não eu. No ano de 1964, no bairro do Queens, em Nova York, uma jovem chamada Kate Genovese estava passando a noite na rua quando o homem começou a esfaqueá-la. Quando ela começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar. E, obviamente, a vizinhança ouviu o barulho, acenderam-se a luz e começaram a dizer: cala a boca, para de fazer barulho. O bandido, pensando que poderia ser flagrado no assassinato da jovem, se afasta dela. Mas as pessoas apenas acendem as luzes, ela continua dizendo: socorro, eu estou sendo esfaqueada. Mas aí depois as pessoas vão apagando as luzes. Quando o bandido percebe que todo mundo ficou indiferente à situação, ele volta e começa a esfaqueá-la novamente. Ela começa a gritar de novo. E as pessoas acendem novamente as janelas. Mais janelas são acesas. Mais pessoas pedem para parar. Mais gente observa que ela está sendo esfaqueada. Ao final, ela mais uma vez tem a indiferença de todos que apagam as luzes. E finalmente, o bandido volta uma terceira vez e termina de matá-la com várias facas. 38 pessoas viram. Nenhuma fez nada. Porque pensou assim: eu tenho certeza que o meu vizinho chamou a polícia. Isso chama-se difusão de responsabilidade. É mais ou menos se faltou energia na minha casa, eu não vou ligar não, porque Éden vai ligar. E se ele resolver achar que eu também vou ligar? Nós somos chamados para não esperar que o outro faça. Nós somos chamados para fazermos. Nós somos chamados para termos a iniciativa.
Jesus adora gente com iniciativa. Observe como ele privilegia quem tem iniciativa. Está passando lá um monte de gente querendo falar com ele e uma pessoa que ninguém quer que chegue perto dele e que certamente foi rejeitado porque era um cobrador de impostos e era baixinho. E quando tentou passar a multidão, sai daqui, miséria. Ele disse, mas eu vou insistir, eu quero ver o cara. Subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus. Sabe por que chamou a atenção? Porque ele foi ativo. Uma coisa acontece com o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, cala a boca. Não incomoda o homem, não. Olha só, quantos cegos haviam ali, quantas pessoas com deficiências haviam ali. Aí sabe o que Bartimeu faz? Grita mais alto. Jesus, filho de Davi. Aí Jesus, opa, senti firmeza. Hashtag esse cara quer. Muitos estavam ali. Um gritou mais alto e chamou a atenção de Jesus. Muitas pessoas tocaram nele. Uma mulher parou de sangrar. Por quê? Porque teve ação. As pessoas ficam esperando, mendigando, pedindo e com carinha de vítima. E quando é espírito que não estuda, é porque é meu karma. Vai estudar o Evangelho de Jesus. Vai estudar o conceito de misericórdia infinita de Deus. Vai estudar amor de Deus. Vai ter intimidade com Deus. Vai conversar com teu pai toda noite. Prostra teu joelho. Conversa com ele. Diz tua dor. Para de dar uma de vítima. E mesmo com dor, ajuda a quem está do lado, porque tem gente com mais dor que você. Essa é a condição para a mudança de uma sociedade. Essa aí da condição de coitado. Ah, mas ser coitado é legal. Porque ninguém pede nada de coitado. Coitado pede passe, quase pedindo vale transporte. Cheguei com o ônibus hoje aqui. Digo, pode levar para casa. Vai evangelizar teu ônibus. Porque você atraiu por você não mudar. Se você mudar, você vai trazer esse ônibus para também trabalhar e para servir. Aqui não é uma máquina de lavar. Que você vem, limpa, volta, continua com o mesmo equipe e atrai outro ônibus para a semana que vem. Não. É um ambiente para quem quer se transformar. É um hospital, sim, no primeiro momento, para te socorrer. Mas imediatamente uma oficina de trabalho para que você pague esse hospital servindo aos outros doentes. E finalmente uma escola, que é a saúde preventiva, para que você não volte a adoecer. Escolha que dimensão você vai frequentar no centro. E você vai saber em que ponto você está no processo. Se você só vai para o socorro, para o hospital, se você já trabalha, se você já estuda para não cair novamente. Saúde preventiva. É nesse sentido. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, então a omissão é uma manifestação da agressividade. Eu deixo que o outro agrida no meu lugar pela minha omissão. Assim, hoje em dia, a grande pergunta é, tem mais gente boa ou mais gente ruim no mundo? O que é que vocês acham? Ah, ok. Quem acha que tem mais gente boa, levante a mão. Ok. Quem acha que tem mais gente ruim, levanta a mão. Ok. Vamos fazer um teste, então, agora, mentalmente. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer dessa vez. Pensem assim, mentalmente, na cabeça de vocês. Pessoas que vocês levemente antipatizam até possam vir a odiar. Tenta contar quantas pessoas tem. Mentalmente. Eu levemente antipatizo até odeio. Quantas pessoas de parentes, a colega de trabalho, então, eu posso colocar nessa coluna. A outra coluna é quantas pessoas você levemente simpatiza até profundamente ama? Tenta contar. Qual coluna é maior? Se for a primeira, me procura no final, tá precisando de ajuda. Provavelmente, para a maioria de nós, a outra coluna não deu nem para contar a quantidade de gente. Mas se tem tanta gente boa ao meu redor, por que eu dou tanta prioridade a quem é ruim? Por que eu dou tanto ibope ao mal? Porque quando eu vou trabalhar numa segunda-feira, embora tenha 5 pessoas na sala que eu adoro, eu estou com raiva porque tem uma que eu não gosto e só estou pensando nela. Amanhã tem aquela catraia me esperando lá. Miséria. Por que tanto foco nisso? Então, um estudo foi feito por um psicólogo canadense chamado Steven Pinker, num livro maravilhoso, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Um livro que eu indico a leitura. Um amigo meu me recomendou a leitura perguntando, se tiver paciência, lê este livro. Eu só entendi quando fui comprá-lo, porque tem 1.800 páginas. Mas fiquem tranquilos, porque é um livro que, num apanhado estatístico fenomenal,
de acadêmicos de todo o mundo, ele prova que a humanidade só melhora. Ele apenas diz o seguinte: nós temos tanta tendência de dar ibope ao mal que não observamos o avanço do nosso status civilizatório. Quando nós nos chocamos, quando alguém é morto na cadeira elétrica, a gente pensa, que mundo horrível, ainda tem gente que mora na cadeira elétrica. E não pensa, que mundo fantástico, nós nos chocamos com algo que nós fazíamos tranquilamente no passado. E nós espíritas sabemos que fazíamos mesmo no passado. Que nós vivíamos essa experiência de matar os outros como algo muito natural. E agora nós nos chocamos. Portanto, obviamente que se tiver um outro problema no presídio aqui, em Natal, ou se tiver algum tipo de, como acontece em qualquer cidade do Brasil hoje, lamentavelmente, final de semana, aquelas acertos de conta do narcotráfico, quem não pagou termina morrendo, mas vocês não sabem que a cobrança é mais na terça, é quando mais morre gente, mas a mídia não fala disso, que é quando eles veem no apurado final de semana quem pagou e quem não pagou. Na terça é pior o quadro de mortes pelo narcotráfico. É muito mais fácil isso dar ibope no jornal de manhã. Segunda-feira já tem gente que gosta de acordar assim, com alta energia. De manhã já bota o raio aí. Final de semana sangrento na Grande Natal. Jovem é violentada, naná. Preso. Olha, você acorda tomar café assim, eu vou dizer. É um espírito muito resistente, né? Porque o negócio é você ouvindo de Vanessa pro trabalho, para poder entrar na vibe, né? Porque, na verdade, quantas pessoas no final de semana foram visitar doentes em hospitais, cuidando, cantando, tocando, levando sopão, asilos sendo visitados. Quanto bem foi feito no final de semana? O que dá notícia segunda? O mal. Então você tem que pensar, poxa, eu não posso também entrar nessa. Eu preciso estar desperto para que eu não fique achando que o mundo está encolhendo, porque na verdade ele está se expandindo, que o mundo não está se sujando, na verdade está se limpando, que a sujeira não está acontecendo, na verdade ela está aparecendo, que a corrupção não está aumentando, ela está sendo revelada. Porque tudo isso é uma etapa necessária para a mudança do status de uma civilização. O que não implica dizer que eu devo passar o final de semana ouvindo todos os depoimentos, porque não tem quem aguente. Você pega uma revista semanal e você olha assim, eita, 80% da revista é os depoimentos, aí eu pulo e vou para as coisas, porque não dá mais, já sei mais ou menos como é que é, detalhes, é tentar mudar. E tentar mudar não somente os que lá nos representam, mas tentar mudar a partir de nós, numa experiência concreta de entender o Evangelho vivo na minha vida, no cotidiano, fazendo o que eu faço com dignidade, com altivez, com compromisso e com respeito. Eu posso muitas vezes fazer mais pelo mundo sendo um profissional decente, compromissado e capaz do que sendo um religioso de final de semana. Desses que frequenta as suas expressões de fé, mas no cotidiano não existe uma vivência prática. Eu gosto muito de citar essa pesquisa, vocês já devem ter visto várias vezes, mas vou voltar a citar só para reforçar o argumento. O IBGE fez 4 perguntas aos brasileiros. A primeira pergunta: você é racista? Mais de 90% dos brasileiros, de jeito nenhum. Eu não sou racista. Teve até um que respondeu assim, por exemplo, eu vejo que tem muitos negros de alma branca. Ele não é racista. A segunda pergunta foi: o Brasil é um país de racistas? Mais de 90% dos entrevistados. Sim, muito. Pense num povo racista. Terceira pergunta: você inveja? Não, de jeito nenhum. O que é meu, o que é outro é do outro. Mais de 90% dos entrevistados disseram isso. Você é invejado? Muito, criatura. É terrível. Não posso fazer nada na minha vida que o povo está de olho. Então, que coisa interessante. Nós temos um país estranho. Um país em que todos os entrevistados diziam que não eram racistas, nem eram invejosos, mas eram todos que moravam num país cheio de racistas e invejosos. Nós temos o quê? Uma esquizofrenia? Uma dupla personalidade? Ou é uma infantilização de não ver em mim e jogar só nos outros, no coletivo, no político, em Brasília, e não enxergar o cotidiano? Claro que nós somos completamente diferentes dos políticos brasileiros. Óbvio, não há como negar. Nós não baixamos filmes em torrent na internet. Nós não paramos em vagas
porque não deveríamos. Aqui ninguém jamais colou na prova. Ninguém está pegando recibo para diminuir a carga do imposto de renda. Todos nós somos honestos no cotidiano, não paramos em fila dupla, nunca xerocamos um livro. Somos um povo extremamente avançado, evoluído, que por azar votamos em pessoas assim extremamente corruptas. Enquanto a gente não acordar para a grande realidade, eu acho que nunca mais vai me chamar, Vicente. Enquanto a gente não acordar para a realidade de que nós temos defeitos, nós vamos projetar lá fora. Existe uma responsabilidade minha, e o convite de Jesus é para mim. E não é um convite acusatório. Veja a cena, gente. Veja a cena. Vinha aquela mulher adúltera sendo levada, devia estar sendo empurrada, enxotada, chutada, a multidão lá com a pedra na mão. Quem estava conversando com a vizinha na rua que viu a cena pegou uma pedra e foi atrás também, porque havia uma autorização da cultura, do ponto de vista de norma moral. Olha a norma moral pela norma moral, vazia de amor. De que ela tinha que ser apedrejada, e tinha o comportamento de grupo. Como todo mundo está com a pedra, eu vou também. Vamos embora. E aí quando a multidão vai chegando, eu fico sempre pensando, qual foi o objetivo de Jesus? Salvar a mulher ou a multidão? Porque se o objetivo dele fosse salvar a mulher, ele tinha várias possibilidades. Diante do que ele já tinha apresentado como superpoderes, ou era uma coisa como um X-Men, né? Ele já tinha feito vários prodígios que mostravam a capacidade dele de manipular a matéria. Ele podia, com uma capa da invisibilidade de Harry Potter, cobrir a mulher e ela sumir. E ela não seria apedrejada. Ele podia fazer as pedras se transformarem em areia, como ele fez a água se transformar em vinho. Podia ou não podia? Então, certamente, é uma concepção minha, pessoal, completamente passível de erro por todas as minhas limitações de conhecimento teológico. Mas a minha sensação é que Jesus queria ajudar a multidão. Embora essa cena nos filmes, ela sempre seja representada com um Jesus que fica irritado e olha para a multidão do tipo, quem são vocês? Ninguém aí tem moral para fazer isso. A minha sensação é que ele deve ter olhado para a multidão com o mesmo olhar acolhedor que ele olhou para a samaritana, que ficou assim, como você está aqui me pedindo água? Mas como assim? Como é que você não está me desejando? Como é que você não está me condenando? Você está me amando? É um paradigma incompreensível, amor de Deus, revelado em Jesus. É incompreensível, não dá. É só aceitar esse amor. Porque quando ele olha para a multidão e pergunta, quem nunca tiver errado que atire a primeira pedra, o pecado, quem atire a primeira pedra, ele está fazendo uma pergunta para a multidão ou para cada indivíduo dentro da multidão? Entendeu o efeito do que ele fez? Com uma pergunta, ele dissolveu o psiquismo coletivo da multidão e devolveu a cada um sua individualidade. E pediu para, meu filho, olha a tua sombra, não a do outro. Não era, olha a tua sombra. Não, olha a tua sombra. Ela tem a dela, você tem a sua. A gente aprendeu? O ano passado, uma jovem foi flagrada pelo marido saindo do motel com um amigo e foi filmada. E rodou o WhatsApp de muita gente aqui que eu sei. Aliás, dizem que no plano espiritual, na sala das lembranças, os nossos grupos de WhatsApp serão projetados igual um data show assim. Que fique a dica e apaga logo o conteúdo. Porque na timeline celeste não tem delete. Fica tudo arquivado, né? Então veja que coisa incrível. Então assim, ele olha para a multidão e acolhe. Mas ainda hoje, quando alguém cai, a gente apedreja. Já não foi uma pedra física, foi virtual. Mas doeu muito também. Porque nenhum de nós gostaria de, no momento de uma queda, ser filmado e colocado no YouTube. Porque a gente tem que olhar para nossas sombras, para acolher, para se transformar, para melhorar. E por isso mesmo, no momento em que eu reconheço o que eu tenho, eu não tenho mais como julgar o outro. Mas a omissão, ela pode fazer com que, apesar desse teste que eu perguntei, tem mais gente boa ou mais gente ruim? A pergunta é, se tem mais gente boa, por que o mal prospera? Aparentemente.
Se tem mais gente boa do que gente ruim, é porque nós temos um problema. Qual é? Omissão. E por que nós temos omissão? Porque nós temos, dividindo em 3 categorias básicas, eu não vou aqui entrar em toda a categorização dos níveis dos espíritos que está descrito no livro dos espíritos, mas as 3 categorias básicas. Aqueles que se contentam ainda em profundamente fazer o mal, os espíritos que estão bem na retaguarda ainda. Aqueles que vivem, respiram naturalmente e fazem o bem, como quem respira. E os espíritos neutros, nem são tão maus ainda, já ainda para continuar fazendo o mal, mas não são tão bons para provocar o bem. Quem são esses? Os omissos, a maioria. Qual é o convite de Jesus? Meu filho, você saiu aqui do plano sou ruim, sou peste. Aí você veio para aqui, meia boca, mais ou menos. Vamos avançar? Continua na escala evolutiva, muda de fase no game e se torna bom, e age no bem, e provoca mudanças ao teu redor, impressiona quem te cerca, ser luz do mundo, sal da terra. Ser um elemento em que as pessoas olhem e digam assim, aqui sim tem verdade, eu posso experimentar aqui nessa pessoa um compromisso, e nem um convite para salvar a humanidade não, porque a pessoa fazer isso já veio, não é nosso não esse compromisso. É para mudar a nossa família. É para chegar no ambiente de trabalho e ser aquele que todo mundo rouba, mas você não. Você vai se chamar de idiota, de leso, de metida besta, de metida santo. Vão tentar lhe ridicularizar, lhe chamar de palhaço, vão lhe isolar. Mas você mantém o sentimento de que tem que fazer o que tem que ser feito. Você vai entrar na sua escola pública e vai dar aula de 7 a meio-dia. E não de 8h40 às 10h20. Porque todo o tempo que você terá de um povo que é necessitado e que tem aquela escola e você não tem seu compromisso, é roubo, corrupção e morte. Você vai atuar com dignidade no serviço público, onde você fizer. Você vai entender que nós não somos cristãos para viver uma experiência de final de semana. Nós somos cristãos para construir um mundo inteiro com dignidade, mas agindo a partir de nós mesmos. Aí nessa hora a gente pode pensar, mas eu sou uma pessoa capaz, sou suficiente? Tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante sobre isso. Para aqueles que têm um argumento frágil de que, mas eu sozinho posso muito pouco. É preciso muita gente. Existe uma mensagem de Emmanuel em que ele analisa no Fonte Viva a mensagem chamada Que Tendes. Ele analisa uma passagem de Marcos capítulo 8, versículo 5, que Jesus diz o seguinte, quando tem aquela multidão e tem pouco peixe e pouco pão. Jesus, tem gente demais aqui, o que é que a gente faz? Só tem 3 coxinhas, imagina. Que, claro, seria diferente hoje em dia a narrativa, né? Eu estou atualizando o discurso. Tem um pastel de forno e com marodo veio um pãozinho de queijo. O que é que a gente faz? Não? Aí Jesus faz, que tendes? Bom, tenho isso, então tais. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, eu preciso que você dê um passo inicial e tenha iniciativa e me dê o mínimo. A partir daí, todo o resto será feito. E Emmanuel faz. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indaga das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Uma base. A pergunta denuncia a necessidade de algum serviço pessoal na multiplicação. É o impositivo da nossa cooperação. Poderia o Cristo erguer o santuário em nós e para nós, sem poder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Nem a iniciativa disso. A infinita bondade de Deus, todavia, diz que algo deve surgir de nós. E aí Emmanuel, como vocês sabem, conclui de forma poética, com grande chamamento. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, político, religioso, profissional, familiar, pessoal, mundo íntimo, onde quer que eu esteja, em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. Olha o que ele diz. Vamos apresentar para Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. E estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. A iniciativa de migalhas
faz com que todo o milagre do resto seja feito. Mas você pode pensar, mas será que Deus me escuta? Já passaram por isso? Tipo assim, você está tão... Sei não. É tanta coisa no mundo acontecendo que eu acho que ele está sem tempo de olhar o meu WhatsApp. Eu mandei, ele nem visualizou ainda, nem tá azul. Triste, nem curtiu minha foto hoje no Instagram. Um dia eu cheguei em casa mais ou menos nesse padrão aí vibratório de... Ele não me escuta. Sabe, naquele dia que você faz tudo errado e é o dia do evangelho? Parece que assim, logo hoje. Aí você faz, com que cara eu vou fazer o evangelho hoje? Melhor dia para fazer o evangelho. É o dia que você está sem máscaras. Sem vozinho de santo. Sem precisinho, amado mestre Jesus. Você está lá. Eita pai, tu viu né? Hoje foi triste. Tanta coisa que eu já sei, mas olha, não deu, hoje foi horrível. Sabe assim, sem máscaras, que coisa boa, né? Lembrando Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Desatar os nós das gravatas, dos sapatos, ou seja, tira a máscara para falar com teu pai, porque teu pai te conhece mais do que você é você mesmo. Mas mesmo assim eu fui achando que Deus não me escutava. Fiz o evangelho, a mensagem, como vocês sabem, sempre sai para você. E a pior coisa no evangelho não é você achar que a mensagem sai pro outro que está do lado. Porque tem gente que faz o evangelho quando dá a mensagem faz como se fosse. Isso vai afastando o esposo, a esposa, o filho do evangelho, porque não é mais um lugar de congraçamento, mas de acusação. Cada um que veja em si para que serve a mensagem, sem risos irônicos, sem apontar dedo para fora. Isso é importante. Evangelho é para mim, em família. Mesmo assim, no final, eu fui lá, eu queria pedir uma pizza. Aí eu peguei meu telefone, como vocês sabem, todo telefone tem um endereço IP, que é como uma espécie de identidade, que cada um é único no mundo. E conectado à rede Wi-Fi, ele está sendo localizado pelo GPS, Sistema de Localização e Posicionamento Global. Aí eu peguei, apertei aqui e fiz, eu queria comer uma pizza da marca tal. Aí o Google fez. Em Campina Grande tem 3 lojas da pizza marca tal. A mais próxima da sua casa, que fica na rua tal, o telefone é número tal, você quer ligar para lá? Aí eu fiz, caramba, se o Google sabe onde eu estou, Deus sabe também. Olha, se isso aqui me localiza, imagina Deus. Eu disse, poxa, Davi nem precisou de um telefone para chegar a essa conclusão. Ele ficou encantado como eu fiquei nesse dia, quando ele disse assim, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo quando faltam em mim palavras, tu conheces o meu pensamento. Mas essa ciência é tão preciosa que eu nem alcanço de tão alta. Nem Davi alcançava, nem eu alcanço, nem nenhum de nós alcança. Um Deus que me ama apesar dos meus defeitos, das minhas ineficiências, das minhas omissões, e que não desiste de me convidar para deixar de negá-lo. Que continua me convidando, como convidou a Simão Pedro quando lá na narrativa de Mateus perguntou assim, naquela negação dolorosa, você também não estava com este Galileu? Não, não e não. Mesmo assim, ama. Finalmente, o convite final para todos nós, representado no convite que foi feito para Simão Pedro antes do Gólgota por Jesus. No capítulo 20, no item 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz sobre nossos tempos. Deus procede, neste momento, o censo dos seus servidores fiéis e já marcou, com o dedo, aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuarem diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Compreendam essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Vamos nos habilitar ao discipulado. Porque quando Jesus falar no nosso coração, Simão, tu me amas?
Já passou o tempo de negar. Já passou o tempo de ser apenas simpatizante do Evangelho. Já passou o tempo de apenas achar lindas as mensagens, ouvir as palestras e querer um fenômeno psicográfico exclusivo para mim e consolar minha dor. É hora de ter um compromisso de consolar a dor do mundo que sofre. É hora de ter um compromisso de ser um agente de transformação e de mudança. É hora de finalmente aceitar e ser, sem medo, com toda a força que Deus nos dá, a luz do mundo e o sol da terra. Muito obrigado a todos.